Olá, turminha do terceiro ano. Eu sou o professor Júnior Ferreira, da Escola Gil Bastos, e a nossa aula de hoje, segunda-feira, dia 24 de maio de 2021, será de matemática e hoje não será conteúdo. Hoje nós iremos fazer um quiz de perguntas e respostas para vocês do terceiro ano, sobre estes assuntos aí abaixo. D5, D6, D7, D8, D9 e D17, que vocês irão recordar no decorrer do quiz, tá ok? Então vamos lá. O que é um quiz? Vamos ver o que é um quiz. Quem não conhece ainda, né? É um jogo de perguntas e respostas onde os jogadores tentam responder corretamente as questões que lhes são colocadas. Eu vou fazer perguntas e vocês vão tentar responder, tá certo? Vence o aluno que acertar todas as questões. Ok? Então, eu vou fazendo as perguntas sobre os assuntos que eu acabei de citar, tá certo? E vocês vão me respondendo, beleza? Então, vamos lá. Vamos às regras do quiz de perguntas e respostas. Preste atenção nessas regras, hein? Primeira regra: o professor irá apresentar as questões e explicar um pouco de cada uma de acordo com os assuntos já estudados. Eu vou colocando questão por questão e vou explicando um pouquinho sobre aquela questão que foram os assuntos que a gente já estudou. Os alunos deverão, antes de assistir ao quiz, imprimir ou copiar no caderno o gabarito para depois responder. Esse gabarito eu vou estar colocando no grupo, né? Aliás, vocês já viram que já está no grupo. Então, antes de assistir a aula, essa aula que você está assistindo aqui, se você estiver assistindo ela antes de imprimir o gabarito ou copiar no caderno, pare e vá fazer o que eu estou dizendo. Porque você precisa do gabarito para estar assistindo a aula e marcando já as respostas. Para quando terminar a aula, você já ter terminado de marcar o gabarito. Entendeu? Então a primeira coisa é imprimir o gabarito. Quem puder imprimir. Quem não puder, copie o gabarito do mesmo jeitinho no caderno. Ok? O professor fará a pergunta e o aluno terá um tempo determinado para responder e marcar a opção no gabarito. Cada pergunta vai ter um tempo. As perguntas mais fáceis é 1 minuto, as perguntas mais difíceis serão 1 minuto e meio, ok? Para vocês responderem. Aí você vai responder, né? E marca o gabarito. Se precisar fazer continha, faz a continha. As questões que tiver continhas, os alunos deverão fazer em uma folha à parte. Então, se tu imprimiu lá o gabarito numa folha, que é só o gabarito, vai ter espaço naquela mesma folha para tu fazer as continhas. Dá para fazer as continhas abaixo do gabarito. Aí você vai identificando. Primeira questão, aí faz a continha. Segunda questão, faz a continha. Entendido? E se você não imprimiu, foi copiar, na mesma página do caderno que você copiou o gabarito, você vai fazer também as continhas. Identifica. Cada continha tem que identificar qual é a questão. É a primeira, é a segunda, é a terceira. Desculpe, é a terceira. Tá bom? Serão 14 questões com alternativas A, B, C e D, sendo que somente uma alternativa é a correta. Então, são 14 questões. Cada questão tem A, B, C e D e somente uma é a certa. Tá bom? Você tem que ver e analisar para saber qual é a certa. Então, essas são as regras do quiz, tá? Aqui é o gabarito. Opa! É o gabarito que eu já coloquei no grupo, eu vou apresentar para vocês. Porque eu quero que vocês façam desse jeito. Quem for copiar, porque quem vai imprimir já vai estar bem direitinho, desse jeitinho aqui. Quem for copiar vai fazer um cabeçalhozinho, vai fazer o nome da escola, o nome da disciplina, a data de hoje, o nome do professor e o seu nome completo. Aí é que vai fazer o gabarito. Como são 14 questões, tem que ter da 1 a 14, cada uma com A, B, C e D. Tá bom? Então pronto. Quem já tem o gabarito em mão, seja copiado ou seja impresso, pode começar o quiz. O quiz começa a partir de agora. Perguntas e respostas, tá certo? Para vocês analisarem e for respondendo. Eu não vou dar as respostas agora, tá bom? No final eu digo como vai ser. Então vamos lá? A primeira questão é do descritor 5, que é associar um número à sua grafia por extenso. Então vamos lá. Primeira questão, prestem bem atenção. Marque a opção que representa a escrita por extenso do número abaixo.
Eu quero a escrita por extenso. Escrever por extenso, você já sabe que é escrever a palavra. Então, eu quero a escrita por extenso desse número aqui, 936, tá bom? Aí eu tenho aqui a alternativa A, eu não vou ler, tá? B, C e D. Lembrando, você não vai copiar as questões no caderno, nada, você só vai fazer as respostas no gabarito. Nesse caso aqui, não tem continha, tá bom? Se você quiser copiar a resposta, bota a primeira questão, copia a resposta e marca o gabarito. Se é A, B, C ou D. Só marca uma, tá ok? Então, vou dar o tempo para vocês. Vamos começar a marcar o tempo. Vou ficar em silêncio, só vou voltar a falar quando o tempo terminar, tá ok? Tempo. Tempo esgotado. Essa foi a primeira questão. Espero que vocês já tenham marcado no gabarito, ok? Vamos agora para a segunda questão, que é do mesmo descritor. Vamos ver o que é. Segunda questão. Agora, marque a opção que representa o número 448. Agora o número está aqui a palavra por escrito e você vai marcar o numeral, tá certo? Que corresponde ao 448, ok? É o contrário, aqui está por escrito e você vai marcar o número. Vamos ver as opções. Não vou ler. A, B, C e D. Tá ok? Vocês vão analisar, ver qual é a resposta correta e marca. Só tem uma. Você pode copiar no caderno, porém só a resposta, não precisa copiar a questão toda. Vou começar a contar o tempo. Essas questões fáceis são 60 segundos, tá bom? Então vamos lá. Tempo. Acabou o tempo e nós vamos agora para a questão de número 3. A terceira questão é a do descritor 6, que é reconhecer e utilizar características do sistema de numeração decimal. Vamos ver? Terceira questão. Veja o ábaco abaixo e responda. Aqui eu tenho o ábaco, aqui um ábaco, tá bom? Agora eu quero que vocês me respondam isso aqui. Qual número está na ordem das centenas e quanto ele vale? Eu quero saber qual é o número que está na ordem das centenas e quanto ele vale. São duas coisas, duas respostas numa só. Beleza? Vou dar as alternativas para vocês, depois eu vou contar o tempo. A é o número 3 e vale 300?
B é o número 1 e vale 10? C é o número 5 e vale 50? Ou D é o número 5 e vale 500? Ok? Então pensem aí, vamos contar o tempo agora. Tempo esgotado. Vamos agora para a quarta questão. Eu espero que vocês estejam marcando direitinho o gabarito, tá? Quarta questão é o mesmo descritor, D6. Vamos ver o que é. Quarta questão. Veja o quadro QVL abaixo e responda. Qual ordem se encontra o número 2 e quantas classes tem o número 2301? Duas perguntas também, está aqui o quadro QVL, que está representado o número 2301. Ele quer saber o quê? Qual é a ordem que se encontra o número 2 e pergunta quantas classes tem esse número aqui, 2301. Quantas classes ele tem, tá? Então vamos às opções. A. O número 2 encontra-se na ordem das unidades de milhar e tem duas classes. B, o número 2 encontra-se na ordem das unidades de milhar e tem quatro classes, o número 2301. O número 2, C, encontra-se na unidade de milhar e o número 2301 vale 2000. C, o número 2 encontra-se na ordem da unidade e o número 2301 tem duas classes. Uma dessas opções é a correta, eu vou dar um tempinho para vocês responderem. Tempo. Acabou o tempo e agora nós vamos para a quinta questão. Quinta questão, o descritor é o 7, decompor números naturais. Então vamos só decompor os números, tá bom? Vamos ver o que é a quinta questão. Quinta questão. Decomponha qual número está representado no ábaco abaixo e marque a decomposição correta deste número. Você vai decompor o número que está representado no ábaco, que eu vou colocar aqui, e vai marcar a opção correta para a decomposição desse número. Está aqui o ábaco, é o mesmo que vocês já viram, questões anteriores, tá bom? Então, qual é o número que está representado neste ábaco? Aí você vai decompor esse número, tá? A, 300 mais 10 mais 5. B, 500 mais 13. C, 5.000 mais 500 mais 10 mais 3. Ou D, 500 mais 10 mais 3. Qual é a decomposição correta para este ábaco? Vamos contar o tempo.
Tempo esgotado. Eu espero que vocês estejam marcando as opções corretas no gabarito e fazendo alguma anotação que seja necessária na folhinha à parte, junto do gabarito. Ok? Vamos prosseguir? Vamos à sexta questão, que é do mesmo descritor, descritor 7. Sexta questão. Quantas ordens tem o número representado no quadro QVL abaixo e qual sua decomposição correta? Ele está perguntando duas coisas sobre o número do quadro QVL abaixo. Aqui está o quadro QVL, aquele mesmo que a gente viu, onde está representado o número 2301. Ele quer saber quantas ordens tem esse número aí, 2301, no quadro QVL, e qual é a decomposição correta desse número. Então você vai ter que decompor esse número também, ok? As alternativas são: A, tem duas ordens e a decomposição é 2.000 mais 300 mais 1. B, tem quatro ordens e a decomposição é 2.000 mais 300 mais 10 mais 1. C, tem quatro ordens e a decomposição é 2.000 mais 300 mais 1. Ou D, tem quatro ordens e a decomposição é 2.000 mais 301. Vamos ver qual é a resposta correta. Vocês marquem aí que eu vou contar o tempo. Tempo esgotado. Vamos agora para a sétima questão. Mas antes, deixa eu só dar uma dica a vocês. Caso esse tempo de 60 segundos vocês estejam achando pouco, você pode pausar o vídeo e continuar respondendo. Tá ok? Vamos para a sétima questão. Sétima questão agora é do descritor 8. Calcular o resultado de adição ou subtração envolvendo números naturais. A partir de aqui, começa a fazer continha. Então, agora eu vou dar 1 minuto e meio, serão 90 segundos, tá certo? E você tem que fazer a continha que você vai me mandar junto com o gabarito. Então, se não tiver a continha, eu não considero certa, só marcando o gabarito. Entendido, né? Se não tiver continha, não vale. Sétima questão. Arme e efetue a adição 1.248 mais 902 e marque o resultado correto. Então, ele está pedindo o quê? Para você armar a conta e efetuar, achar o resultado de quê? Da adição 1.248 mais 902. Arma a continha bem direitinho, cuidado que tem números aí de tamanhos diferentes, e aí você vai ver qual é o resultado correto. Vou dar as opções, depois vou contar o tempo, que é 1 minuto e meio agora, tá? A, 2.150. B, 2.140, C, 2.160 ou D, 10.268. Vamos ao tempo.
Tempo esgotado. Tempo esgotado, agora nós iremos para a oitava questão, que é o mesmo descritor 8, continha de mais ou de menos. Vamos lá. Arme efetue a adição 2.237 mais 1.621 e marque o resultado correto. Do mesmo jeito, você vai armar a continha e efetuar o resultado desta adição aí. Tá ok? E as opções são A, 616, B, 5.838, C, 3.838 ou D, 3.858. Vamos ao tempo, 1 minuto e meio. Tempo esgotado. A gente vai agora para a nona questão. Do mesmo descritor 8, vamos ver o que é. Nona questão. Arme efetue a subtração 836 menos 244 e marque o resultado correto. Agora é continha de menos, tá, turma? Você vai armar do mesmo jeito e vai efetuar. Qual? A subtração. 836 menos 244. Então vamos lá as opções. A, 1080. B, 592. C, 590. Ou D, 582. Vou dar agora o tempo para vocês responderem.
Tempo esgotado. Vamos agora para a 10ª questão. 10ª questão ainda é do descritor 8. 10ª questão. Arme efetue a subtração, também é subtração, 2.782 menos 1.342. Cuidado, é uma continha de menos, hein? 2.782 menos 1.342 e marque o resultado correto. Do mesmo jeito, você arma, tá ok? E dá o resultado. Vamos às opções. A, 4.124. B, 1.040. C, 1.444. Ou D, 1440. Vamos ao tempo. Tempo esgotado. Vamos agora à questão de número 11. A questão de número 11, o descritor agora é o D9, que é calcular o resultado de multiplicação ou divisão envolvendo números naturais. Esse descritor, eu sei que a gente não viu ele muito ainda, né? Multiplicar e dividir. Mas não tem problema, é só para eu avaliar para ver como é que estão vocês. Tá ok? Então não tem problema nenhum. Se caso vocês errem alguma coisa, não fiquem desesperados. Tá bom? Vamos lá. Questão 11ª. Arme e efetue a multiplicação 627 vezes 3 e marque o resultado correto. Você sabe que a continha de multiplicar é do mesmo jeito que você arma a continha de mais e de menos, você arma de multiplicar. 627 vezes 3. Você vai armar, achar o resultado, né? Que você pode até utilizar a tabuada de Pitágoras que eu ensinei, lembra? Procura aí e vai fazer, tá ok? E marca o resultado correto. Vou dar os resultados. A, 1818. B, 1881. C, 1880. Ou D, 1888. Vou contar agora o tempo. Os mesmos 1 minuto e meio, tá?
Acabou o tempo e nós vamos agora para a questão 12ª, que será o mesmo do escritor 9, ok? 12ª questão. Arme e efetue a divisão 962 dividido para 2 e marque o resultado correto. Agora é uma continha de dividir, você vai armar e efetuar. Né? Armar qual continha? 962 dividido para 2. Só uma dica, lembre-se no que o professor sempre diz. Continha de divisão você arma de maneira diferente de todas as outras, tá? E resolve também de maneira diferente das outras. Então, arme a continha e ache o resultado, tá bom? Se não tiver a continha, não serve de nada, nem que você acerte. E não faça a continha direta. Faça detalhada como eu ensinei vocês e vocês podem utilizar a tabuada de Pitágoras. Vamos às opções? A, 481, B, 480, C, 491 ou D, 1924. Lembrando que eu já disse, se o tempo for pouco, no caso agora é 1 minuto e meio, você pausa o vídeo e vai terminar a continha, depois você continua. Tá ok? Vamos ao tempo. Tempo esgotado e nós vamos agora à 13ª questão. Acabou as continhas, ok? Agora a 13ª questão é sobre o descritor 17, que é identificar a localização ou movimentação de objetos em mapas, croquis e outras representações gráficas. É localização e movimentação, beleza? O último assunto que a gente estudou. Vamos lá. 13ª questão. Qual a posição da carteira de Tiago em relação ao professor? Aqui eu tenho esse desenho da sala de aula, ok? E eu quero que vocês observem, cada mesinha tem um nome, olha. Pedro, João, Tiago, Manuel, Carlos, Maria, Carla, Davi e Teresa. A pergunta é, qual a posição da carteira de Tiago em relação ao professor? Já vou dar a dica, aqui é a carteira do Tiago e está aqui o professor. Em relação ao professor, você vai ter que se colocar no lugar do professor que está de frente para a turma, tá? Então eu quero saber qual é a posição da carteira do Tiago com relação ao professor. O professor olhando para as carteiras. Então cuidado, não é você do jeito que está de frente para a tela do computador. Já dei a dica, né? Só erra se quiser. As opções. A, é a segunda da esquerda para a direita? B, é a primeira da direita para a esquerda? C, é a terceira da esquerda para a direita? Ou D, é a terceira da direita para a esquerda? Lembrando que você tem que saber o que é direita e esquerda, né? E essa direita e esquerda aqui é do professor, não é a sua, tá?
Vamos ao tempo. Agora só é 60 segundos, viu? Não é mais continha. Acabou o tempo e nós vamos agora para a última questão, que também é do mesmo descritor 17. 14ª questão. O barco abaixo está localizado no X da figura abaixo. Qual a localização deste barco? Olha só. Aqui está o desenho, né? Ele está dizendo que esse barco aqui está localizado nesse X aqui do desenho, da figura. Então, eu quero saber qual é a localização do barco, né? Lembrando que aqui vai ser uma coordenada. Você vai combinar a letra da coluna com o número da linha. Pronto, já dei a resposta, né? Então, vamos às opções. A é no D4. B é no C4. C é no D3. Ou D é no G3. Ok? Então, vamos ao tempo, 60 segundos. Tempo esgotado. E esse foi o nosso quiz de perguntas e respostas sobre os assuntos já estudados por vocês, ok? Boa sorte a todos, espero que vocês tenham feito o maior número de questões possíveis, tenham acertado o maior número de questões possíveis. Tá bom, turma? Vamos ver agora o que é que você vai ter que fazer. Finalizando o quiz. Opa. O quiz. Calma. Né, você deve fazer para finalizar o quiz. Agora você irá revisar as questões e preencher o gabarito corretamente. Você vai olhar o que foi que você acertou, o que foi que você errou, tá certo? Do quiz, ver direitinho. Aliás, vai revisar, olhar se você não sabe se você acertou, né? Você vai olhar se você marcou todas as questões, tá bom? Em seguida, tire uma foto do seu gabarito e envie no grupo do WhatsApp quando abrir. Quando o grupo abrir, você vai tirar uma fotinha do gabarito, tá bom? Das continhas também, não é isso? E mandar no grupo do WhatsApp se identificando corretamente. Só terá a presença quem fizer a ação corretamente, também se identificando corretamente.
né? Então se identifica na folhinha do gabarito, já é para ter o nome, né? Seu nome, os dados bem direitinho. Quem imprimiu vai ter já. Quem não imprimiu e fez no caderno tem que fazer do jeito que eu pedi, tá bom? Quando todos enviarem o gabarito, o professor irá postar no grupo do WhatsApp o gabarito corrigido. Então, quando todo mundo mandar o seu gabarito, eu vou postar a resposta. A resposta é só o gabarito, aí você vai conferir, tá bom? Mas eu vou também depois, gente, analisar quem acertou mais, quem acertou menos, para a gente fazer um levantamentozinho de como é que estão vocês. Se vocês acertaram, se vocês erraram muito, tá bom? E a aula se encerra às 17 horas. Então sejam breves, né? Na verdade, nossa aula é para se encerrar às 11 horas da manhã. Então, quem puder fazer, faça pelo turno da manhã, tá ok, meus queridos? Então é isso. Mais uma vez eu vou apresentar aqui o gabarito para vocês, tá certo? Que tem que ter esse cabeçalho aqui, com o nome da escola, disciplina, data, nome do professor e o seu nome completo. E o gabaritozinho que vocês vão mandar, né? Marcadinho da primeira à 14ª questão, ok? Então é isso, né? Chegamos ao final da nossa aula, que foi um quiz hoje de perguntas e respostas para testar como é que vocês estão no assunto, nos assuntos. Não esqueçam de se inscrever no meu canal do YouTube e dar um clique no gostei. Eu queria pedir em especial para vocês hoje, clica lá no gostei da aula de hoje, faz um comentário, não tem nada a ver com presença não. Só comenta se vocês gostaram desse quiz. O que foi que vocês acharam da aula de hoje? Comenta lá, independente da presença de vocês, porque o que vai valer a presença é o gabarito, tá? Mas as continhas. Então, comenta se você gostou. Dá uma ideia lá de uma aula legal para que vocês queiram que eu faça para vocês, tá bom? O professor está aqui para ouvir vocês também. Forte abraço a todos e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.